Olá, professores. Bem-vindos à conferência intitulada Tecnologias Assistivas para Deficientes Visuais. Ela será proferida pela professora Andréa Poleto Sonza. A professora Andréa é mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutoranda do pós-graduação em Informática na Educação, também nessa universidade. Ela é professora do Centro Federal de Educação Tecnológica em Bento Gonçalves. Ela desenvolve estudos na área das tecnologias assistivas para deficientes visuais. Com vocês, a professora Andréa Poleto Sonza. É um prazer estar com vocês aqui hoje e nós vamos falar sobre as tecnologias assistivas para deficientes visuais. O atual estágio em que se encontra a humanidade é conhecido hoje como Era da Informação. Essa passa a ser o capital mais importante. Podemos dizer que conhecer é ter poder. E os recursos tecnológicos, como computadores, podem ser utilizados como poderosos aliados nessa busca pela informação. Assim, torna-se imprescindível que qualquer sujeito, seja ele deficiente ou não, tenha acesso aos recursos computacionais. Apesar da relevância de tais recursos perpassar todas as esferas sociais, a escola tem um papel preponderante nesse processo, no sentido de utilizar esses recursos como aliados à sua prática pedagógica. Se formos observar por outro prisma, podemos dizer que a inclusão social e tecnológica é um direito de todo cidadão. E a informática tem se mostrado uma importante ferramenta para as pessoas com necessidades educativas especiais, as PNEs, transpondo barreiras e quebrando obstáculos através das chamadas próteses computacionais ou ajudas técnicas, que são adaptadas para compensar as mais diversas necessidades especiais. No caso específico da deficiência visual, podemos dizer que essas ajudas permitem a utilização autônoma e corriqueira do computador, inclusive a navegação na internet, algo impensável há poucos anos atrás. Assim, a pretensão desse trabalho é esboçar as principais próteses computacionais existentes para deficientes visuais atualmente. Iniciamos esta palestra com o conceito de acessibilidade. A palavra acessibilidade significa facilidade de interação ou aproximação. E a acessibilidade, quando se trata de tecnologias de informação, referem-se às ações que objetivam tornar computadores mais acessíveis ou simplesmente acessíveis a todos os usuários. Acessibilidade remete às chamadas tecnologias assistivas. Tecnologias assistivas são todos os artefatos utilizados para proporcionar vida independente às PNEs. Exemplos de tecnologias assistivas são utensílios do dia a dia e os próprios computadores e as tecnologias em si. Quando falamos de tecnologias assistivas, uma das opções dessas tecnologias são as chamadas ajudas técnicas ou próteses computacionais. No caso específico dos deficientes visuais, essas ajudas resumem-se em dois grandes grupos: os ampliadores de tela ou imagem para os sujeitos que têm visão subnormal e os recursos de áudio, teclado e impressora braille para os cegos. Dentre os sistemas de leitura ampliada, nós temos os ampliadores de tela. Se eu tiver um aluno com baixa visão na minha sala de aula e se for possível utilizar o computador, é possível simplesmente alterar o monitor de vídeo por um outro de dimensões maiores. Outra alternativa é utilizar um processador que aumenta o conteúdo do que está sendo exibido na tela. E outra ainda seria utilizar um pacote de software que também amplia o que está sendo exibido. Um exemplo disso é o programa Lente Pro, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Núcleo de Computação Eletrônica, que pode ser capturado gratuitamente da página. Outro sistema de leitura ampliada são os chamados ampliadores de imagem, o circuito fechado de televisão, que é um aparelho que é acoplado a uma televisão que amplia o material que já está impresso, como livros, revistas, jornais, etc. Seu nível de ampliação é variável, normalmente até 60 vezes, de acordo com o grau residual do aluno.
Se os alunos forem cegos, podemos utilizar o Braille. Atualmente, existem as impressoras Braille que podem ser ligadas diretamente no computador e imprimir o conteúdo que ali se encontra. Existe uma variedade muito grande de modelos de impressoras Braille, quais sejam as que imprimem em ambos os lados do papel, chamadas Braille interponto ou não, impressoras de pequeno e grande porte, impressoras com velocidade variada, existem também aquelas que imprimem desenhos e outras que imprimem caracteres Braille e em tinta em linhas paralelas. Na imagem, há 3 modelos de impressora Braille: Blazer, Romeo e Juliette. Temos também o Thermoform, que é uma espécie de xerocadora para material Braille e adaptado. Porque o deficiente visual ele pode utilizar a chamada matriz, que é um mapa, um gráfico, uma imagem criada, desenvolvida com materiais de texturas diversas para que esse aluno possa estar diferenciando as diferentes regiões de um mapa, por exemplo. Então, para reproduzir essa matriz, podemos utilizar o chamado Thermoform, que emprega calor e vácuo, produzindo relevo em uma película de PVC. Dentre os sistemas de saída Braille, temos o terminal Braille, que é um equipamento eletrônico ligado ao computador através de um cabo, uma linha de células Braille, que irá apresentar para o deficiente visual o conteúdo em texto que está sendo exibido na tela do computador. É formado por pinos que se movimentam para cima e para baixo, formando assim os caracteres Braille. Essa linha Braille ela pode ser adaptada como uma linha a mais na parte superior ou inferior do teclado. O Braille falado é o sistema portátil do deficiente visual, que permite armazenamento e processamento de informações para posterior transferência ao computador. A entrada de dados é feita via teclado, cada tecla equivale a um ponto Braille e a junção das mesmas forma a célula Braille. Também tem a tecla do espaço. E a saída é feita via síntese de voz. Braille falado hoje tem várias funções. Além do armazenamento e processamento de textos, tem funções de cronômetro, agenda, calculadora, entre outros. Nós vamos falar também sobre alguns programas que podem ser usados pelos deficientes visuais, como o DOSBox, o Virtual Vision e o JAWS. O DOSBox é uma interface especializada, desenvolvida pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse programa é ideal para usuários iniciantes, fácil de se instalar e utilizar, e pode ser capturado gratuitamente da página da universidade. O leitor de telas Virtual Vision foi desenvolvido pela empresa paulista Micropower. E o leitor de telas JAWS foi desenvolvido pela empresa Enterjoyce, uma empresa norte-americana. Esses 2 últimos são comercializados, sendo que o Virtual Vision pode ser adquirido gratuitamente se forem feitas algumas parcerias. As telas que seguem referem-se ao sistema DOSBox. São apresentados alguns programas que fazem parte do sistema DOSBox. Então, quando acessamos o DOSBox, além de exibir seu conteúdo na tela, ele pergunta ao usuário, DOSBox, o que você deseja? E o usuário, utilizando a seta de movimentação para baixo, escolhe a opção desejada. No exemplo, o usuário escolheu o navegador do DOSBox, o chamado WebVox. Esse navegador informa ao usuário se o que ele escolheu foi link ou texto comum, e tem uma série de opções de navegação facilmente aprendidas pelo aluno e pelo professor. Outro exemplo de programa que faz parte do DOSBox é o CartaVox, que é o correio eletrônico, que tem as funções básicas que conhecemos de e-mail. Outro exemplo ainda é o chat ou bate-papo do DOSBox, que permite conversas privativas, informa o usuário quais são as pessoas que estão naquela sala em determinado momento, alterar sala e assim por diante. Na próxima lâmina,
podemos observar o editor de texto do DOSBox, o Edivox, que permite comandos de editoração de textos comuns e alguns comandos de embelezamento. Além desses programas, existem muitos outros que fazem parte do sistema DOSBox, como multimídia, jogos, teste do teclado, entre outros. Os leitores de tela, diferentemente da interface especializada do DOSBox, são programas que interagem com o sistema operacional e leem as telas que estão sendo apresentadas, ou seja, transformam toda e qualquer informação que está em forma de texto em uma resposta sonora. Assim, ao invés de utilizar o mouse, utilizamos teclas de atalho do próprio Windows ou dos leitores de tela. Exemplos disso são o Virtual Vision e o JAWS. O Virtual Vision apresenta apenas o painel de controle, onde configuramos a leitura das telas, ou seja, o idioma, a velocidade da leitura, timbre, entonação e assim por diante. O mesmo acontece com o JAWS, porque ambos interagem com o sistema operacional. Atualmente, a tecnologia, desde que bem empregada, tem um papel preponderante no processo de aquisição do conhecimento e inclusão do deficiente visual em todas as esferas sociais. No ambiente escolar, torna-se necessário que o professor tenha conhecimento desses recursos e possa utilizá-los na sua prática pedagógica. Assim, entendemos que o papel do professor deva ser o de criador de ambientes de aprendizagem e desenvolvimento, o facilitador em um processo no qual o aluno tem a possibilidade de contribuir, utilizando, se necessário, a prótese adaptada à necessidade do aluno. Um professor atento a essas questões e conhecedor das possibilidades que as tecnologias de informação e comunicação trazem consigo, terá condições de oferecer ao seu aluno um ensino que realmente faça jus ao adjetivo qualidade. Finalizando essa apresentação, agradecemos ao conferencista e lembramos aos professores de participarem do bate-papo, do fórum de discussão, nos quais vocês poderão colocar suas dúvidas, seus questionamentos, suas opiniões, suas contribuições. Bom trabalho!